que mesmo nas condições mais extremas, o ser humano mantém uma liberdade essencial. É a liberdade de escolher sua atitude e o sentido da própria vida. O sentido da própria vida é eu e você que temos que escolher. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e é muito bom ter cada um de vocês por aqui. Hoje eu estou falando diretamente da capital da Finlândia, que se chama Helsinki. Eu espero que um dia você possa conhecer, se ainda não conhece, é claro. E uma curiosidade muito interessante sobre esta cidade é que tem apenas 500 mil pessoas. Exatamente, é uma capital bastante pequena. O país em si tem uma população bem pequena. E para quem não sabe, eu sou professor na área de empreendedorismo a nível global e estratégia de negócios em diferentes países, incluindo aqui na Finlândia. Eu leciono em programas executivos de MBA. Bom, vamos lá, vamos ao assunto de hoje que eu gostaria de dividir com vocês aqui diretamente de Helsinki. Uma das forças mais silenciosas que moldam a vida humana é a forma como a sociedade define quem devemos ser. Desde cedo, nós somos expostos a expectativas sobre sucesso, né? Sobre inteligência, se nós somos ou não inteligentes, sobre o que nós vamos estudar, sobre a nossa profissão e o nosso comportamento e até mesmo sobre os nossos limites. E essas mensagens, elas vêm da família, da escola, dos professores, dos amigos, das instituições e até mesmo da cultura em que nós estamos inseridos. E é interessante porque com o tempo, muitas dessas expectativas deixam de parecer externas e passam a fazer parte da forma como eu e você nos vemos a nós próprios. E a questão central aqui, portanto, não é apenas quem nós somos, mas quem nos disseram que somos. E até que ponto aceitamos essas definições sem questioná-las, porque a realidade é que a maioria das pessoas nunca questionam. A partir dessa reflexão, torna-se possível analisar como a sociedade à nossa volta influencia profundamente a construção da identidade individual, a minha e a sua, e como o ser humano pode, consciente ou inconscientemente, viver de narrativas que nunca escolheu, narrativas que são escolhidas para nós muitas vezes. Desde o momento em que entramos na sociedade, né, que nos tornamos parte da sociedade, o mundo começa a nos dizer quem somos. Interessante, não é? A escola nos classifica, as organizações nos atribuem papéis, as normas sociais definem o que significa sucesso, os sistemas econômicos sugerem o que devemos desejar. Interessante. Eu gostaria que você pensasse comigo, porque sem perceber, muitas pessoas passam a vida inteira vivendo dentro de identidades ou narrativas que foram construídas por outros à volta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A sociologia já discutia esse fenômeno há muito tempo, na verdade há mais de um século, e eu estudei sociologia. De acordo com um dos autores que eu estudei, Charles Cooley, os indivíduos desenvolvem sua percepção de si mesmos através do que ele chamou de Looking Glass Self. Claro que ele escreveu tudo isso em inglês, né? Looking Glass Self. E Looking Glass Self é uma ideia de que formamos nossa identidade observando como acreditamos que os outros nos veem. Interessante, não é? Muito interessante. A sociedade, ela se torna um espelho que reflete uma imagem de quem supostamente somos. Pense comigo. Existe um outro autor que eu também estudei, Erving Goffman, e ele aprofundou mais essa reflexão
quando sugeriu que a vida social funciona como um palco, ou seja, eu e você estamos em um palco. É interessante, né? No seu livro The Presentation of Self in Everyday Life, já escrito há muito tempo, 1959, ele argumenta que os indivíduos desempenham papéis sociais diante de uma sociedade ou de uma audiência, porque nós estamos neste palco. E muitos passam a vida inteira interpretando personagens, o profissional perfeito, o cidadão exemplar, o pai exemplar, o filho obediente, sem jamais questionar se aquele papel realmente representa quem eles são. Porque não tem, muitas vezes, coragem de pensar e de analisar a si próprio. E é interessante porque a psicologia também confirma essa influência social. Estudos de Albert Bandura mostram que grande parte do comportamento humano é aprendido através da observação e da imitação. E ele já escreveu isso lá em 1977. Expectativas externas à volta de nós tornam-se crenças internas. Com o tempo, aquilo que começou como uma pressão social passa a aparecer uma identidade pessoal. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe um problema fundamental nisso. Se a identidade pode ser socialmente construída, ela também pode ser socialmente imposta pela sociedade. E muitas pessoas vivem presas a identidades que nunca escolheram. Ou seja, vivem em uma prisão da sua própria identidade. É interessante porque a filosofia também questionou. Né? Para Friedrich Nietzsche, por exemplo, né? Um grande filósofo, viver autenticamente exige a coragem de criar os próprios valores. Criar os próprios valores em vez de simplesmente herdar os valores que a sociedade nos impõe. Ele falou isso. E também um outro autor que eu gosto muito, né, Viktor Frankl, já falei muitas vezes sobre Viktor Frankl aqui, ele argumentou que mesmo nas condições mais extremas, o ser humano mantém uma liberdade essencial. É a liberdade de escolher sua atitude e o sentido da própria vida. Interessante, né? Interessante. O sentido da própria vida é eu e você que temos que escolher. Curiosamente, né, essas reflexões aqui também aparecem de alguma forma bastante profunda na Bíblia. Mas antes, deixe-me pedir algo a você. Se você realmente gosta das minhas palavras, das minhas ideias, destes vídeos aqui, por que não passar este vídeo para quem você conhece? Quem sabe a pessoa mais próxima que está de você é exatamente a pessoa que precisa dessas palavras aqui. Pense nisso. E claro, já se aproveita aí, né? Aproveita e se inscreve no canal, porque quanto mais pessoas a gente atingir, melhor, né? Com o nosso conhecimento e as nossas ideias, né? Aqui. Bom, vamos lá. Então, na Bíblia, né? Como vocês sabem, eu sou cristão, e na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nós lemos o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ó, da nossa mente, olha só. Interessante, não é? Esse versículo, ele expressa uma ideia muito poderosa. O mundo tenta moldar quem somos. Mas a transformação verdadeira começa quando eu e você renovamos a nossa mente e a nossa consciência. E não é nem preciso estudar psicologia para isso. Tá? Mas se você estudar, melhor ainda. Né? Tem um outro versículo bíblico que reforça essa visão. Né? E está em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Está escrito o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Imagina só. Né? Como nós imaginamos quem nós somos, nós vamos ser.
A identidade humana, pessoal, não é apenas aquilo que a sociedade declara sobre nós. Ela também nasce das crenças profundas que cultivamos internamente de nós próprios. E isso nos leva a uma reflexão essencial, principalmente nos dias de hoje, com tantas coisas acontecendo e tantas informações à nossa volta. Lembre-se, o mundo sempre tentará dizer quem você é ou quem você deve ser. A sua profissão pode rotulá-lo, sua origem pode limitar expectativas, o seu ambiente pode tentar determinar seu destino. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu vim de um lugar muito pobre, muito simples do Brasil. E sei exatamente. Mas olha, lembre-se de uma coisa. Identidade não precisa ser aceita passivamente, simplesmente. Identidade pode ser construída conscientemente. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Ao longo da história, as pessoas que mais transformaram o mundo não foram aquelas que aceitaram os rótulos que receberam. Foram aquelas que tiveram coragem de questioná-los e seguir em frente e fazer a sua própria história de vida. A sociedade pode sugerir um caminho para você, mas cada indivíduo precisa decidir se vai simplesmente segui-lo ou se vai redefini-lo. Eu redefini o meu caminho, a minha trajetória. E aqui estou. Porque no final das contas, o mundo sempre vai tentar dizer quem você é. E a pergunta verdadeira é outra. Você aceitará essa definição ou terá coragem de escrever a sua própria história? Porque, como eu disse, a maioria das pessoas aceita e continua vivendo na mediocridade ou abaixo da mediocridade. E eu sei que muita gente não gosta quando eu falo isso, mas a realidade é o que eu vejo. Muitas pessoas vivem na mediocridade. Porque muitas vezes estão vivendo inconscientemente. Exatamente. Elas não estão nem parando para pensar em quem elas são. Estão vivendo apenas por viver, rotuladas com aquilo que a sociedade, seus amigos, sua família, etc. Né? As pessoas à volta estão dizendo o que elas são ou o que elas devem ser. E eu vou ser muito honesto com vocês aqui. Eu dou graças a Deus por não ser o que queriam que eu fosse lá no passado. Já contei em outro vídeo, mas vale a pena ressaltar aqui mais uma vez. Eu fui bully na escola por professores, por colegas, por amigos, tirava notas baixas na escola e decidi um dia que eu nunca mais iria estudar. Aos 19 anos, quando eu terminei o ensino fundamental, o segundo grau naquela época, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria voltar para a sala de aula. E hoje, já há muitos anos, quem eu sou? Professor a nível global, lecionando em várias partes do mundo. Muitas vezes eu falo aqui com vocês, já lecionei em vários países, continuo lecionando. Neste momento, eu leciono na Finlândia, na Inglaterra e na China. Exatamente. Leciono na China, inclusive o mês que vem vou estar lá. Já falta poucos dias para estar na capital, em Pequim. E é exatamente na Universidade de Pequim onde eu leciono, que está entre as 15 melhores universidades do mundo. Também leciono com outra universidade da Inglaterra, que é que a gente chama em inglês uma partnership com a Universidade de Pequim, na University College of London, ou UCL, que está entre as 10 melhores do mundo. Mas olha só, eu não estou falando isso para você para dizer, olha, quem é que o Ailson é e tudo, né? Professor Ailson, né? Que vai para todos os lugares e fala inglês, etc. Estou aqui até preparando minha aula para amanhã. Não, não é por isso. É porque eu não aceitei os rótulos que
tentaram me colocar lá no passado. Eu voltei a estudar quando tinha mais ou menos aí 28, 29 anos, demorou em torno de 9 anos, quase 10 anos para mim voltar a estudar. E quando voltei a estudar, eu disse para mim mesmo, eu quero voltar a estudar e quero fazer grandes coisas na minha vida. E graças a Deus, hoje, milhares de alunos já passaram por mim, de vários países do mundo. Para mim, hoje, o mundo, esse planeta é muito pequeno, né? Porque um dia eu estou aqui na Europa, outro dia eu estou no Brasil, outro dia eu estou nos Estados Unidos, outro dia eu estou na China, em Hong Kong, em Singapura, em vários países, né? Então, eu quero dizer a você que está aí do outro lado, né? Siga bons modelos e tente, mais do que nunca, entender a sua própria identidade e não deixe que os outros rotulem você e coloquem uma identidade em você, porque você é um indivíduo que nasceu nesse mundo, nasceu aqui para fazer a diferença, quem sabe, à volta dos seus vizinhos, né? À volta da sua casa. Quem sabe não é exatamente fazer o que eu faço, que é viajar por este mundo afora, lecionando em diferentes lugares, falando com executivos, dando mentoria, fazendo consultoria com pequenas e médias empresas em diferentes países. Não é isso. Quem sabe não é esse. Se for, que bom. Entre em contato. Até posso te dar umas dicas. Mas eu e você, nós somos criados para fazer a diferença na sociedade, independentemente de onde nós estamos. E eu te convido hoje a refletir comigo sobre essas palavras, sobre o que eu acabei de falar com você. Pense nisso e, mais uma vez, se você realmente gosta desses vídeos, se você tem interesse por esse tipo de conversa, de assunto, passe esse vídeo adiante, será muito bom. Será muito bom a gente poder passar essas lições, essas ideias para milhares e milhares de pessoas. Porque dentro da sala de aula eu já passo e milhares de alunos já passaram por mim em diferentes universidades e continuam passando. Amanhã mesmo vou estar aqui com um grupo de em torno de 25 a 30 executivos. Hoje leciono mais a nível de executivo, né? com profissionais, né? que já têm vários anos de experiência. Mas por muitos anos eu lecionei na primeira graduação, né? Com alunos de 20 e poucos anos. Né? E foi maravilhoso durante muitos anos. Né? E continuo, muitas vezes, ainda dando palestras em alguns lugares, etc., né, para essa camada da sociedade. Né? Mas, independentemente da sua idade, eu convido você, né, a pensar sobre esse assunto. Inscreva-se no canal e vamos crescer, né, juntamente nesta comunidade, vamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Esse é o meu desejo e a minha oração também, porque eu acredito em um Deus Criador. A gente se vê na próxima. Grande abraço e vamos com fé.